Muito bem, bom dia a todos, um feliz sábado. Um bom sábado a todas as visitas que aqui estão connosco. Sei que há visitas de bastante longe e é um prazer a Igreja de Torres poder-vos receber e saber que este sábado escolheram esta igreja para estar connosco. É um privilégio para nós também. Queridos irmãos, eu hoje... podem desligar as luzes de cima para se ver melhor. Eu hoje coloquei como título Onde está o teu tesouro? Crianças, não se esqueçam, a história também é para vocês, está bem? Onde está, então, o nosso tesouro? É a pergunta de hoje, não é? Eu gostava hoje de começar esta mensagem levando-vos a um lugar, e o lugar é este. Pela fotografia, vocês conseguem reconhecer? Isso é o Val dos Reis. Já mostrei a imagem seguinte, já não tem piada. Val dos Reis. Vocês sabem que o Val dos Reis é um lugar no Egito onde os faraós se faziam sepultar. Depois deles morrerem, era para esses lugares que eles faziam a sua câmara funerária. No início não era na rocha, não era neste vale, era nas pirâmides. Só que as pirâmides eram vulneráveis. As pirâmides elas eram saqueadas, roubadas, e então os faraós acharam melhor, para terem um sítio mais seguro para não serem roubados, eles começaram então a planear um outro lugar, e este lugar chama-se o Vale dos Reis. Quem vai ao Egito... Eu nunca fui ao Egito, estou a falar de uma coisa que eu nunca vi pessoalmente, mas no Egito existe este vale, o Vale dos Reis, não é? E aqui era escavada a rocha, não é? Imaginem, não é? A rocha, não era a gruta que nós falámos da história, mas era parecido. Escavavam ali e então faziam daquele lugar o sítio onde o faraó iria viver os seus dias depois da morte. Sabem que os egípcios acreditavam que depois de morrerem continuavam a viver, não é? A crença da imortalidade da alma não é uma crença de hoje, é uma crença muito antiga. Aliás, é uma crença que vem desde o Éden, não é? Quando Satanás disse a Adão e Eva, ou neste caso a Eva, que ela nunca morreria, não é? Então, a ideia da imortalidade da alma também era aceite pelos egípcios, e os egípcios acreditavam então que, tendo um lugar onde viver, tendo lá muito ouro, tendo muitas pedras preciosas, tendo o conforto de uma boa cama, eles podiam então viver no além, não é? De uma forma confortável, boa. E então, eu hoje gostava de vos falar... Onde é que eu meti o... está aqui. Eu hoje gostava de vos falar de um rei, de um faraó chamado Tutankhamon. Não vou debruçar muito sobre ele, mas é uma ilustração para esta mensagem. Tutankhamon, o seu túmulo foi encontrado no Vale dos Reis. Nós poderíamos dizer, até hoje, é o túmulo que foi encontrado em que se achou mais riqueza. Ok? É interessante quando nós lemos um bocadinho sobre a história da descoberta de Tutankhamon. Ela foi descoberta por um senhor chamado Carter em 1922, okay? Mais ou menos há 102 anos atrás. Então ele descobriu no Vale dos Reis uma abertura, e ele escavou essa abertura, e então ele, depois de muita escavação, ele encontrou mais ou menos isto que está aqui representado. Nós temos aqui a escada do túnel, depois desce-se o túnel e vai-se encontrar 4 salas. Está bem? Então, isto tudo foi escavado na rocha. Na primeira sala, nós encontramos alguns objetos. Foram encontrados mais ou menos 171 objetos ali dentro. Objetos
relacionados com a vida do faraó, o que ele poderia eventualmente precisar para a sua vida depois da morte, não é? Foi encontrado ali alguns baús com algumas coisas. Nesta câmara havia carros para que o faraó pudesse deslocar, não é? Tinha um sem número de objetos, não é? Tinha muitos objetos. Sabem que o Sr. Carter, quando abriu este túnel, ele pensou que seria ou estaria a ser o primeiro, depois de milhares de anos, que abriu aquele lugar. Mas não, ele deu-se conta quando chegou àquele lugar que as coisas estavam removidas. Ou seja, ele não encontra aquilo direitinho, tudo limpinho, não é? Não, ele encontra tudo ali alvoroçado, tudo mal, coisas partidas. E ele concluiu que antes dele ter lá ido, outras pessoas tinham lá estado primeiro. Provavelmente assaltantes que no segundo ou no terceiro saque, ou seja, quando eles foram lá pela segunda ou terceira vez, eles foram apanhados. E então o que é que aconteceu? Claro que essas pessoas apanhadas iam ter o seu castigo e o túmulo depois é selado para ser aberto mais ou menos, calcula-se, 1000 anos depois. Então, o Sr. Carter, quando entra naquele túmulo, é um túmulo que está fechado mais ou menos há 1000 anos. Okay? Então, eu disse-vos que haviam 4 salas. Nesta sala cá atrás, era a sala onde o faraó tinha o seu material de guerra, tinha algumas coisas relacionadas com a caça, não é? Por exemplo, eu não vos disse, mas aqui ele tinha o trono, foi encontrado o trono dele aqui dentro desta antecâmara, não é? No anexo, então, tinha lá os objetos de caça do rei, e depois nós chegamos aqui a uma outra sala, que é a sala do tesouro. E aqui na sala do tesouro, então, foram encontrados muita riqueza, pérolas, diamantes, ouro, e depois tinha aqui esta espécie de santuário, okay? Em cada lado, nos 4 lados, havia figuras de deuses, não é? Egípcios. Okay? Lá dentro havia alguma riqueza também. Calcula-se que havia muito mais riqueza do que estava lá naquele momento. Provavelmente alguma dela tinha sido já levada no primeiro ou no segundo saque que houve. E finalmente existe a câmara mortuária. Esta câmara é muito interessante porque nós temos aqui realmente a pedra do túmulo, não é? O sarcófago lá dentro, já vos vou falar um bocadinho sobre isto, e depois tinha várias camadas que eram revestidas a ouro. Estão a ver? Tem aqui várias camadas e finalmente este era o lugar onde Tutancâmon se encontrava. Para vocês terem uma ideia, o sarcófago pesava em ouro 120 quilos. Não imaginaram 120 quilos em ouro? Então, os saqueadores não chegaram a encontrar isto, não é? Mas o Sr. Carter encontrou isto. A máscara de Tutancâmon pesa 11 quilos. Isto que vocês estão a ver está no Museu do Cairo, está lá para ser visitado e ser visto. Então, nós temos aqui a história de um faraó que não foi muito conhecido. Ele não era muito conhecido. E não foi conhecido talvez porque ele morreu muito cedo. Ele viveu mais ou menos em 1358 a.C. e viveu 20 anos. Okay? Mais ou menos 20 anos. Quer dizer que não teve tempo, não é, para se tornar num dos grandes faraós do Egito. Mas há uma coisa que acontece. Se neste faraó, que não foi muito conhecido, havia esta riqueza lá dentro, imaginem aqueles faraós que foram realmente muito conhecidos. A riqueza devia ser muito maior lá dentro. Mas essa desapareceu ao longo do tempo, não é? Sabemos que pelos saques essa riqueza foi desaparecendo. Então, nós vamos dizer que este rei
foi mais conhecido, este Tutankhamon, foi mais conhecido pela sua tumba do que propriamente pela sua vida, pela sua obra, não é? Se eu vos perguntar esta manhã, vocês gostariam de ser mais conhecidos pela vossa tumba, pelo vosso jazigo, ou por aquilo que vocês fizeram em vida? O que é que vocês diriam? Por aquilo que fizemos em vida, não é? Eu, no outro dia, há 15 dias atrás, tive que fazer um funeral e no cemitério, era o cemitério do Alto São João, em Lisboa, e no cemitério havia muitos jazigos, não é? E não sei se vocês já repararam, mas os jazigos são coisas feitas, são obras-primas, não é? Aquilo tudo bem arquitetado para receber realmente alguém querido que morreu, não é? Isto foi o que aconteceu com Tutankhamon. Fizeram-lhe um túmulo, não é? Escavaram a rocha, com certeza já estaria preparado para quando isso acontecesse, e colocaram-no ali com toda a riqueza de um faraó que infelizmente não viveu muito tempo. Agora, deixem-me, eu gostava de ainda falar-vos de alguém que viveu mais ou menos 80 anos antes de Tutankhamon. Poderíamos dizer que era quase contemporâneo de Tutankhamon, viveram mais ou menos na mesma época. Só que a pessoa que eu vou falar hoje é uma pessoa que não ficou tão conhecida pelo seu túmulo, mas ficou conhecido pela sua vida. Eu gostava de ler convosco este texto de Deuteronômio, no capítulo 34, 5 e 6. Ok? Eu vou ler dali. Diz assim: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Algo bastante diferente, não é, queridos irmãos? Aqui no caso de Moisés, nem se soube onde ele foi sepultado. Diz que quem o sepultou, sabem quem foi? Foi o Senhor. A Bíblia diz que foi o Senhor que o sepultou. Quer dizer que não haveria para o povo de Israel a oportunidade de ir ao cemitério, não é? Fazer devoção a Moisés. Não. Deus preferiu esconder o sítio da sua sepultura para não se tornar um lugar de peregrinação. Deus não alinha com essas coisas, não é? Morreu, aguarda a vinda de Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. Quem foi realmente Moisés? É interessante nós pensarmos. É verdade que, se eu vos perguntar quem foi Moisés, os irmãos sabem dizer-me muitas coisas sobre Moisés. Moisés vai nascer num período difícil da história do povo de Israel. O povo estava onde? No Egito, a viver a sua liberdade. Era isso? Não. Estava escravizado. Queridos irmãos, eu gostava que nós fizéssemos, ou fôssemos fazendo um paralelo com a nossa vida. Nós estamos a viver em Portugal como podíamos estar numa outra parte do planeta. Mas este planeta, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós, de certa forma, às vezes pensamos que não, mas de certa forma nós também estamos escravizados. A nossa escravidão, ela não é como a de Moisés, ou como os familiares de Moisés e o povo de Moisés, mas é uma escravidão do pecado, não é? Nós viemos a este mundo e todos nós, todos nós somos escravos do pecado, não é? E quem comanda, quem lidera realmente este mundo é Satanás. O mundo jaz no maligno e nós somos alvo desta escravidão que o mundo nos apresenta. Embora nós cristãos temos o privilégio de aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Diz que Jesus veio para destruir o quê? Para destruir as obras do diabo, não é?
Jesus veio para destruir as obras do diabo. Não quer, isto quer dizer que nós não somos, de certa forma, escravos totais do pecado. Nós podemos entregar a nossa vida a Jesus e sermos-lhe obedientes e com isso receber também uma nova natureza, não é? Uma natureza espiritual. No entanto, vamos tentando fazer comparações. Então, Moisés nasce num país em que o seu povo estava escravo, mas além de estar condenado à escravatura, Moisés estava condenado a quê? À morte, não é? Houve um decreto do faraó, uma espécie de maldição sobre o povo de Israel, que todos os meninos que nascessem do sexo masculino tinham que morrer, eram lançados ao Nilo e ali então eram comida para os crocodilos, não é? Uma coisa horrível, uma coisa horrível. Então imaginem os pais que tinham filhos naquela altura, não é? Muitos deles oravam para que fosse uma menina, não é? E quando era um menino, o que é que acontecia? Era levado e era morto. Era uma situação triste, dramática. Queridos irmãos, nós hoje não é muito diferente. Nós hoje vivemos numa sociedade que de certa forma quer nos levar os nossos meninos. Aqui não falo só do sexo masculino, mas também do sexo feminino, não é? As nossas crianças, Satanás quer arrebatá-las, quer que elas passem para o seu lado. Não é o crocodilo que come e mata, mas é o crocodilo que come e mata espiritualmente. Então, Satanás faz tudo para que nós entreguemos os nossos filhos, onde? Nas mãos de Satanás. E às vezes nós entregamos, queridos irmãos. Às vezes nós parece que estamos um bocadinho adormecidos. Não é? Quantas vezes, até vos vou dizer mais, nós pagamos a Satanás para ele ficar com as nossas crianças. Quando nós metemos em casa uma TV cabo, ou pagamos o Netflix, vocês podem dizer, aí o pastor está a ser um bocado radical, mas é o que eu vos estou a dizer, acreditem. Nós estamos a pôr diante da nossa casa algo que pode, quase de certeza absoluta, prejudicar a nossa salvação e a salvação dos nossos. Muitas vezes estamos a pagar uma Netflix ou uma TV cabo para os nossos filhos estarem diante do ecrã horas seguidas, porque assim não nos estão a chatear, porque assim estão entretidos e nós podemos fazer as nossas coisas e também lhes podemos entreter à nossa maneira. Não é? Meus irmãos, é sério isto. Nós estamos prestes a ver Jesus voltar nas nuvens. E estamos a sacrificar os nossos filhos. Não é? Naquela altura eles sacrificavam aos deuses. Não é? Há uma descoberta que foi feita pelos arqueólogos em que eles descobriram o deus Moloch. O deus Moloch tinha assim uma cabeça de touro, tinha os braços assim e ele era todo oco por dentro e era feito de um material, não sei se era ferro, se era um outro material, em que era posto lenha dentro, era aceso o fogo e então os pais iam meter os seus filhos nos braços de Moloch. Não é? Imaginem, horrível. E os filhos morriam ali queimados. Não é? Queridos irmãos, às vezes nós estamos a meter os nossos filhos nas mãos de Moloch. Mas achamos que não. Moisés, ele nasceu numa altura em que os seus pais eram obrigados a entregar o seu filho, ou os seus filhos, ao faraó para serem mortos. Será que a mãe e o pai de Moisés sentiram-se à vontade para fazer isto? Não sentiram, pois não. Os pais de Moisés decidiram contrariar aquilo que o rei tinha dito, a ordem, o decreto. Queridos irmãos, é preciso ter coragem, ou não é? Defrontar o que o faraó... Eles puseram em causa também a sua própria vida, porque se eles escondessem, eles podiam ser mortos, eles eram escravos, não valiam nada.
E estes pais resolveram dizer, não, o nosso filho tu não vais levar assim, vamos fazer tudo para o salvar. E aqueles pais deram tudo deles para a salvação do seu filho. Primeiro esconderam-no durante o tempo que conseguiram, não é? Diz que foram 3 meses e depois já não puderam escondê-lo mais. E os pais, falando aqui mais da mãe, arquitetou um plano para tentar conservar o seu filho. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas para os egípcios, o Nilo era um rio sagrado. E a mãe de Moisés e o pai, com certeza, eles sabiam que se eles colocassem o seu filho e protegessem-no, e ali no rio ele fosse parar a mãos de egípcios, provavelmente, como era uma dádiva do Nilo, eles conservariam o seu bebê. E foi isso que fizeram. Nós conhecemos um pouco a história, não é? Ok, isto é o decreto, o plano, não é? Um cestinho, e aquela mãe tentou proteger o seu filho, não é? Tentou proteger. Nós sabemos, a Míriam, a irmã de Moisés, estava ali quando a filha do faraó pegou naquele bebê, disse que lhe podia arranjar uma ama para tomar conta dele, e na realidade a sua mãe, verdadeira, biológica, tomou conta de Moisés durante pelo menos 12 anos, não é? Pelo menos aqueles 12 anos, os primeiros 12 anos da sua vida, ele tinha contacto com a sua mãe biológica e com o seu pai, com certeza, com os seus irmãos. Então, Moisés nasceu no meio de uma maldição, mas os seus pais, com a ajuda de Deus, transformaram uma maldição numa bênção. Queridos irmãos, nós neste mundo, nós estamos numa guerra, este mundo é uma guerra. Quem ainda não se apercebeu disso, então está distraído. Nós estamos numa guerra em que para Satanás tudo é válido, desde que ele nos consiga arrebatar de Deus. E nesta guerra nós temos que estar atentos. Nós temos que lutar. Nós não podemos nos distrair. Nós não podemos ficar iludidos com as coisas que este mundo nos vai apresentando. Não podemos. Se é na educação dos nossos filhos, nós não podemos os dar a Maloque para serem cuidados por Maloque. Não podemos. Nós somos os responsáveis pela educação dos nossos filhos. Muitas vezes, queridos irmãos, eu sei que há circunstâncias na nossa vida que nos obrigam a terciarizar a educação dos nossos filhos, a dar a outros. Mas muitas vezes os outros não têm os mesmos princípios, não têm os mesmos valores. Eles não estão preocupados com o que eles vão ver, com o que eles vão escutar. Não. Eles simplesmente, é a profissão deles, fazem-no por obrigação, ou por desempenho, ou porque querem ganhar dinheiro. Mas nós devíamos ser como a mãe e como o pai de Moisés. Pessoas que deram valor à educação do seu filho. Quiseram ser eles a influenciá-lo e não outros. Queridos irmãos, isto é sério, porque isto pode fazer com que nós percamos os nossos filhos para a eternidade e a nós mesmos também. Então, nós devemos nos esforçar ao máximo. Devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que os nossos filhos sejam orientados, conduzidos nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que Moisés ficou um período, Ellen White que nos aborda a questão dos 12 anos, não é? Um período em que ele teve a oportunidade de estar com os seus pais e deles absorveu tudo aquilo que a mãe e o pai conseguiram lhe dar naquela altura. O livro de Atos dos Apóstolos, falando de Moisés, diz-nos que Moisés realmente foi poderoso. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Okay? Então, Moisés não era uma pessoa qualquer no Egito. Moisés era agora filho da filha do faraó.
frequentou com certeza as melhores escolas, frequentou as melhores universidades, era uma pessoa que devia ter recebido toda a instrução, então era poderoso. Moisés era poderoso. Moisés teve aquilo que qualquer um de nós muitas vezes anseia ter. Eu espero que, quando eu disse qualquer um de nós, espero que não seja esse o nosso objetivo de vida. Mas muitos seres humanos, mesmo crentes, anseiam isto. Anseiam riqueza, anseiam fama e anseiam poder. Às vezes nós, seres humanos, damos a nossa vida por estas coisas. Muitas vezes sacrificamos a nossa família por estas coisas. Quantas vezes saímos, e aqui não me levem isto como crítica, porque não é, às vezes saímos do nosso país para ir para outro país para ter uma vida melhor. E não há mal nenhum nisto, não há mal nenhum. Queridos irmãos, não estou a criticar isto. Temos muitos imigrantes aqui connosco e é legítimo fazer isso, não é? Se as coisas não estão a correr bem no nosso país, por que não? O problema é quando nós chegamos a outro país e a riqueza, ou a fama, ou o poder enchem a nossa mente e nós começamos a ter outros objetivos de vida. Agora não é só ter condições melhores de vida, agora é viver acima daquilo que nós ambicionávamos, não é? Ter, é conseguir, e para isso nós sacrificamos muita coisa. E eu aqui digo-vos que há muitos estrangeiros que estão em Portugal que sacrificam muita coisa, inclusive e sobretudo a sua família e a sua fé. Um dia conheci um jovem, eu era pastor em Tomar, na altura foi a nossa primeira igreja, nós fomos para Tomar, ainda nem tínhamos o Miguel e a Raquel, e eu lembro-me de frequentar a igreja de Tomar um jovem brasileiro. E fui conhecendo-o pouco a pouco, ele tinha vindo do Brasil, e a determinada altura ele disse-me: pastor, eu não posso vir à igreja porque eu agora sou segurança e trabalho toda a noite de sábado, não é? De sexta para sábado, e não posso vir. E eu depois tive a oportunidade de falar com este jovem, mas isto para dizer o que às vezes nós sacrificamos a nossa vida devocional, a nossa ligação com Deus por causa do dinheiro. Precisamos pagar contas, precisamos disto, precisamos, não é? O meu filho precisa de estudar, precisa de alimentar a família. Então, nós sacrificamos os nossos princípios muitas vezes. Queridos irmãos, nós devíamos ter em atenção que a nossa dependência não é destas coisas. A nossa dependência está lá em cima. É Ele que nos dá a força, que nos dá a sabedoria, é Ele que nos dá a capacidade de nós adquirirmos aquilo que nós precisamos. E depois Jesus ensina-nos, Ele diz-nos assim: não vos preocupeis com o dia da manhã, a cada dia o seu mal. É ou não é? Às vezes nós temos dificuldade em entender estas coisas. O comer e o beber é importante, o vestir também. Mas Jesus diz para nós não andarmos ansiosos com estas coisas. Não é? A nossa dependência, queridos irmãos, está lá em cima, está no nosso Deus. Ele pode pôr à nossa frente todas as riquezas, sem nós termos trabalhado por elas. Não é? Sabem que Jesus, no deserto da tentação, ele foi tentado por estas coisas. Diz a Bíblia assim: levou, neste caso o diabo levou a Jesus, não é? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, de certa forma é isto que Satanás quer fazer da nossa vida. Ele quer nos escravizar, dando-lhe o nosso tempo, né? Dando-lhe a nossa família, dando-lhe os nossos talentos. Né? Ele fica satisfeito com isso. Ele
concede-nos algumas coisinhas, nós ficamos todos felizes. Vocês conhecem a história daquela criança que chegaram ao pé dela e disseram assim: olha, tens aqui uma nota de 20 euros e tens aqui um chupa-chupa, o que é que tu queres? E ela escolheu o quê? O chupa-chupa, não é? Com a nota podia ter muitos chupa-chupas, mas o que ela via era o chupa-chupa logo ali à frente dela, não é? E às vezes é o que acontece connosco. Satanás quis oferecer a Jesus o chupa-chupa. Olha, eu dou todos os reinos deste mundo. Mas de quem eram os reinos deste mundo? De quem era esta terra? Meu é o ouro e a prata. Não é o que não é o que Deus diz? Então, tudo é Deus. Satanás, ele vai dizer, tudo me foi dado e eu dou-te, não é? Ele não lhe foi dado nada, ele usurpou de Adão e Eva. Agora, é interessante nós pensarmos nisto, queridos irmãos. Quando Satanás mostra as coisas que tem para nos mostrar, quando ele nos quer dar coisas, sabem o que é que ele mostra? A glória delas. Não é o que o texto diz? Mostrou o mundo e o quê? E a sua glória. Não é? Ele mostra-nos a glória das coisas. E nós ficamos todos iludidos. Mas ele não mostra que por trás desta glória existe muita miséria. É ou não é? Por trás de uma civilização com muita riqueza, houve muita escravatura. Não é? Atrás de um homem socialmente aceite, se calhar existe aquele mendigo que se perdeu na bebida, não é? Ou na droga. Então, Satanás ele não mostra a miséria, ele mostra a glória. E é isso. E depois é assim, ele faz-nos cometer o pecado e depois no dia seguinte está lá na primeira página do jornal tudo aquilo que nós fizemos, não é? Porque Satanás gosta de nos mandar para baixo. Ele seduz-nos para nos destruir. E é isto que Satanás foi fazendo. Ele quis fazer isto com Jesus. Fez com Eva, ela caiu. Fez com Jesus, Jesus não caiu. Mas ele continua a ter êxito muitas vezes connosco. Queridos irmãos, Moisés teve uma escolha diferente. A Bíblia diz-nos assim no livro de Hebreus. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Queridos irmãos, os olhos de Moisés não estavam no aqui e agora. Os olhos de Moisés não estavam naquilo que ele tinha conseguido como ser humano. Ele tinha tudo no Egito. Eu vou-vos dizer, Moisés tinha mais a perder do que nós. Ele tinha mais a perder. Eu coitado, o que é que eu tenho? Não tenho nada comparado com Moisés. Moisés tinha riqueza, tinha fama, era o neto do faraó e tinha poder. Temos nós estas coisas? Talvez, alguma coisinha, não é? Assim muito ligeiramente, uma talvez mais do que outra, mas deixem-me vos dizer uma coisa. Moisés tinha muito mais a perder do que nós, não é? Perder aquilo tudo. Sabem que Tutancâmon podia ter sido neto de Moisés. 80 anos de diferença, não é? Tutancâmon podia ser neto de Moisés, bastava que Moisés tivesse seguido o caminho que lhe era proposto por Satanás. Mas Moisés decidiu o quê? Preferiu ser oprimido com o povo de Deus do que por algum tempo usufruir das riquezas deste mundo, dos bens que este mundo nos oferece. Queridos irmãos, já nos demos conta, eu não sei se já nos demos ou não, eu já refleti muito sobre o assunto. Eu durante 8 anos fui capelão num lar de idosos. Vocês dão-se conta que a vida passa? Talvez se eu perguntar aos mais velhos aqui, a vida passou rápido? Eles vão me dizer muito rápido. Hoje estamos aqui,
Eu lembro-me que há uns anos atrás eu via pessoas com 45, 50 anos e olhava para elas já com o cabelo assim branco, não é? As barbas brancas, e eu dizia assim, olha, aquele já está velhinho. E agora estou eu no lugar dessa pessoa, não é? E daqui a um tempo estou como aqueles idosos do lar, à espera do momento em que o seu corpo falece, não é? Que o seu corpo dê de si. Queridos irmãos, nós temos noção que aquilo que andamos à procura aqui nesta terra é perene, acaba, desaparece. Vocês estão a ver o ouro que vocês têm aqui na aliança do vosso dedo. Ele estava cá antes de vocês chegarem e vai continuar depois de vocês partirem. Já pensaram nisso? Nada é nosso. Usufruímos durante algum tempo, mas depois... Então, é importante nós pensarmos no que é que realmente conta. O que é que realmente é importante? Será que o importante é nós conseguirmos um carro novo, uma casa para a nossa família? Será que o importante é nós conseguirmos o topo na nossa carreira? Será que é isso que é importante? É isso que conta? Sabem, Moisés não foi buscar fama. Aliás, ele rejeitou a fama, o poder e a riqueza. Mas Deus exaltou-o. José foi para o Egito como escravo. Ele não foi buscar a riqueza do Egito. Mas Deus pô-lo sobre todas as coisas. Eu estou a dizer que se Deus nos quiser dar alguma coisa, fama, riqueza, poder, Ele vai nos colocar no sítio certo. Mas nós não temos que nos preocupar com isso. A nossa preocupação deve ser fiéis a Deus em tudo. Sabem, nós não sabemos onde é que ficou o túmulo de Moisés. Porque pouco tempo depois, não sabemos quanto tempo depois, Moisés foi elevado aos céus. Moisés ficou frustrado porque ele queria entrar na terra prometida. Durante 40 anos ele levou aquele povo no deserto à espera de entrar na terra prometida. E não entrou. Deus disse, não vais entrar. Mas Deus tinha algo melhor para Moisés. Não é? Então, Deus também tem algo melhor para nós. E Moisés compreendeu isso, queridos irmãos. Já desde pequenino que ele compreendia isso. Ele compreendeu que ele era estrangeiro e peregrino neste mundo. Que as riquezas deste mundo eram passageiras. E que ele tinha uma pátria a conquistar, queridos irmãos. E nós temos uma pátria. Nós temos essa pátria a conquistar e nós temos que ajudar os nossos filhos a conquistarem essa pátria. Porque se nós não lhes dermos agora o que é importante, eles vão escolher outra coisa. Eles vão se deixar ser seduzidos pelo diabo. Ele vai-lhes apresentar o chupa-chupa, a balinha, não é? E eles vão ficar entretidos com a balinha e vão perder a vida eterna. Queridos irmãos, às vezes nós estamos tão entretidos com aquilo que o diabo nos dá aqui, que nós esquecemos que há algo muito superior, muito melhor. Mas o diabo gosta de nos fazer mostrar que o que vamos viver aqui ou o que estamos a viver é o melhor da nossa vida. Nós não podemos querer o melhor dos dois mundos. Não dá. Não dá para querer o melhor dos dois mundos. O apóstolo João diz que quem é amigo do mundo constitui-se o quê? Querem melhor texto do que este? Quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quando nós queremos as coisas deste mundo, nós, de certa forma, estamos a distanciar dos objetivos de Deus para a nossa vida. Nós somos estrangeiros e peregrinos, não há outro caminho. Ou então, nós seguimos aquilo que o diabo nos propõe e o nosso caminho o final dele é a morte, não é? Termino com este texto, queridos irmãos. Diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são essas as que Deus preparou para os que o amam. Queridos irmãos, não vamos perder a eternidade por causa de 80, 90 anos neste mundo. São de sofrimento. O apóstolo Paulo diz assim, é a minha momentânea
tribulação. É o que o apóstolo chama ao tempo que nós vivemos aqui. É a nossa momentânea tribulação. Porquê? Porque quando nós estivermos lá nos milhões de anos da eternidade, vamos olhar para trás e dizemos assim: olha, aquela foi a minha momentânea tribulação, mas já passou, já passou. Queridos irmãos, eu não quero perder a minha vida eterna deixando de olhar para aquilo que Deus me oferece e pondo os olhos neste mundo. Estejam alerta, estejam alerta. Não deixem que a cobiça entre na vossa mente. Procurem Deus todos os dias da vossa vida. Porque só assim é que nós vamos ter a vida eterna. Perder a vida eterna por causa de coisas que nós ambicionamos neste mundo é não ser sábio, é ser louco. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Possamos pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Amém.